Então, se você quer criar seu próprio negócio, mas tem insegurança de escolher o que fazer, se parece que todos os nichos estão muito saturados ou muito concorridos, se parece que o caminho para criar uma empresa competitiva naquele nicho que você gosta é muito árduo, porque tudo tem que ser muito complexo, então, meu caro, minha cara, você deveria considerar empreender em um micro nicho. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que é um micro nicho com vários e vários exemplos. Eu vou te falar as vantagens e as desvantagens desse tipo de mercado. E caso você já tenha um negócio, mas as coisas estão difíceis, no final do vídeo eu vou te falar como transformar um nicho de negócio em que você já está operando em um micro nicho, ou como pivotar a sua empresa de um nicho para um micro nicho, para que as coisas fiquem mais fáceis, mais simples, e aí você finalmente vai conseguir decolar a sua empresa. Então vamos lá, o que é um micro nicho? Porque eu já vi gente usando essa palavra meio errado. Um micro nicho é um nicho tão pequeno e tão específico que ele causa a seguinte reação nas pessoas. Nossa, mas eu nem sabia que isso existia. Nossa, eu até já ouvi falar disso, mas eu nunca imaginei que alguém ganhava dinheiro com isso aí. Então, é um nicho que pouquíssima gente conhece. E mesmo quem conhece, às vezes nunca imaginou que tem empresas por trás daquilo. Então, deixa eu te explicar visualmente aqui, porque hoje na internet tudo é nicho, subnicho, e para mim as pessoas não têm uma ordem clara de como que funcionam esses mercados. No nível mais alto, tá, você tem um mercado, tá, que é um mercado inteiro ali. Depois você tem um segmento, né, é uma parte, é um segmento, uma parte desse mercado. Depois você tem um nicho, que é uma parte de um segmento. Aí você tem um subnicho, tá, que é uma parte do nicho. E aí finalmente você tem o micronicho, tá? Então deixa eu te mostrar exemplos aqui. Por exemplo, um mercado pode ser o mercado de vestuário, tá? Então, todas as empresas que vendem roupa, né, ou itens de vestir, não precisa nem ser roupa necessariamente, tipo meia é uma roupa, não sei, mas você entendeu. Aí existe um segmento desse mercado de vestuário, que é o mercado de vestuário feminino, né? Então você tem feminino, masculino, você tem infantil, esses são os segmentos, são mercados enormes ainda. Não dá para você considerar isso um nicho, né? Aí você tem o nicho, que, por exemplo, no caso de vestuário feminino, um nicho pode ser o nicho de vestidos, né? Eu posso ter uma loja só de vestidos, e aí é uma loja mais nichada. Ela não vende qualquer tipo de roupa feminina, ela foca em vestidos. Eu poderia ter aqui, por exemplo, pijamas, seria um nicho. Eu poderia ter biquíni ou beachwear, né? Moda praia, seria outro nicho. Então tem vários nichos aí que compõem o segmento de vestuário feminino. Moda básica para mulheres. Aí eu tenho o subnicho, que pode ser vestidos de festa, tá? Imagina uma loja online ou presencial que é só de vestidos de festa, né? Então, essa loja já é bem subnichada. Ela atende um público específico para uma ocasião específica, né? A maioria das mulheres, quando ela pensa, pô, eu vou comprar uma roupa, eu tô a fim de comprar uma roupa, ela não vai numa loja de vestidos de festa. Quando ela vai na loja de vestidos de festa é porque ela está precisando de um vestido de festa. Ela vai procurar, por exemplo, no Google, vestidos de festa. Então, essa loja já está bem subnichada. Mas aí o que seria um micronicho, Bruno? Seria, por exemplo, uma loja de vestidos de festa de madrinhas de casamento. Então, vocês já devem ter visto essas festas de casamento que tem as madrinhas lá todas vestidas com o mesmo vestido, só que degradê, ou sei lá, essas coisas que as noivas inventam. Existem lojas especializadas nisso. Até puxei no Google aqui, ó, vestido madrinha casamento, tá vendo? Ó, tem 10 mil buscas por mês, então existe muita gente buscando por isso, e existem lojas especializadas, não quer dizer que elas só fazem isso, mas elas são especializadas nesse tipo de vestido de madrinha de casamento, que é uma necessidade especial. Geralmente a noiva quer que faça, né, um vestido semelhante para todas, ou no mesmo tom de pastel, só que mudando a cor com degradê específico. Então não é toda a loja necessariamente que vai atender bem esse tipo de demanda. Outro exemplo de micronicho, ou de como que essa ordem dos mercados funciona, é o meu outro negócio. Então, para quem acompanha meu canal aqui, vocês sabem que eu tenho um outro negócio lá na gringa, que é um negócio micronichado. Então, assim, o meu outro negócio, ele está no mercado de carreiras,
né? Acompanhamento de carreira ou te ajudar com a sua carreira. Ele está no segmento de recrutamento, né? Eu te ajudo a conseguir um novo emprego. No caso, eu ajudo a pessoa que quer um novo emprego. Tem gente que está ajudando a empresa a conseguir funcionários, né? Então, eu estou nessa parte de recrutamento. Só que eu estou no nicho específico de entrevista de emprego, né? Então, eu ajudo especificamente com a entrevista. Tem gente que ajuda com o currículo, tem gente que ajuda a encontrar vagas, tem gente que ajuda a fazer um planejamento de como que vai ser minha carreira. Só que eu não faço qualquer entrevista de emprego. Tem gente que faz, tem gente que ensina a passar em entrevistas de emprego. Eu faço entrevistas de consultoria. Consultoria de empresas. Então, existem empresas que dão consultoria para outras empresas. Eu trabalho só com essas entrevistas dessas empresas. E eu não faço qualquer coisa nisso. Eu faço só a parte da entrevista, que é a entrevista de caso, que é uma parte técnica das entrevistas dessa empresa. Para quem conhece programação, é muito parecido com aquela parte que o programador vai lá no quadro branco e programa no quadro branco lá um exercício que o entrevistador dá para ele. Então, eu cuido da parte técnica dessas entrevistas e só das Big Three, que são as 3 maiores ou mais importantes consultorias de empresa, que são a McKinsey, a BCG e a Bain. Olha como eu opero num micronicho. Eu faço só a entrevista, eu ensino a passar, né, na entrevista, na parte técnica da entrevista de emprego de 3 empresas. Óbvio que tem outras empresas que copiam esse modelo de entrevista, então dá para você usar o meu produto ali para passar em outras empresas. Talvez tenha umas 20 ou 25 empresas no mundo para qual o meu produto funciona bem, mas eu foco nessas 3 empresas. Olha como eu estou micronichado. Eu ensino as pessoas a passar em uma parte da entrevista de emprego de 3 empresas. E aí você vai falar, pô, Bruno, mas não é muito específico trabalhar com uma parte da entrevista de 3 empresas? E sim, eu já vou falar sobre as vantagens e desvantagens de empreender num micronicho, mas se há busca e disposição a pagar por esse tipo de coisa, pode valer muito a pena. Então, no caso dessa entrevista que eu ensino e dessas empresas, tem bastante gente no mundo que quer passar, a galera se prepara por meses para passar nisso e elas estão dispostas a pagar para resolver esse problema porque elas vão entrar no emprego que elas ganham muito bem e dar uma carreira maneira para elas. Não adianta você tentar ensinar a passar numa empresa que ninguém quer muito. Então, é tipo assim, tem cursinho para vestibular que ensina a passar no ITA, mas provavelmente não tem cursinho pré-vestibular que ensina a passar em uma faculdade ali menos desejada. Então, você tem que ver exatamente se tem busca por esse tipo de solução e disposição a pagar, mas a gente já vai ver sobre isso. Antes disso, eu queria te dar alguns outros exemplos de micronichos. E antes de eu dar esses exemplos, eu pensei numa lista aqui, eu queria te dizer que tem infinitos outros, mas micronichos, quase que por definição, são muito difíceis de você pensar. Lembra que eu falei que, uma forma de saber se algo é um micronicho é que todo mundo que você conversa fala, nossa, nem sabia que isso existia, né? Até já vi isso aí, mas não imaginava que tinha uma empresa por trás. Então isso quer dizer que é difícil da gente pensar em micronichos, porque eles têm que vir de uma experiência própria, de um hobby muito específico, de um trabalho muito específico que a gente fez. Mas eu criei uma lista aqui para você ter uma ideia de outros exemplos de micronicho, além de vestido para madrinha de casamento ou entrevista de caso para 3 empresas específicas lá. Então, um micronicho que eu pensei, eu gosto de praticar o kitesurf, né? Vou para o Ceará com frequência. E existe um negócio no kitesurf que são... Kitesurf seria um nicho, né? É um esporte bem nichado, mas existe uma modalidade de kitesurf que são viagens de downwind. Ou seja, você faz uma viagem ali de 3, 4 dias até um mês inteiro, em que você vai descendo pela costa do Rio Grande do Norte, do Ceará, até a Amazônia. Então tem viagens de mais de um mês e esse é um micronicho. É uma coisa que a maioria das pessoas que eu falo sobre, a não ser que elas pratiquem o kitesurf, elas não sabem que existe esse tipo de viagem, que você vai pelo mar
e dorme em pousadas ao longo do trajeto. Esse é um micronicho que dá para empreender. E tem gente que empreende nisso, tem gente que organiza as viagens, tem pousadas especializadas nisso. Um outro micronicho que eu pensei, que não veio de uma experiência pessoal, mas é bonsai, né? Então, existe lá jardinagem, todo esse tipo de coisa, e existem os bonsais, que são provavelmente poucas pessoas que fazem, mas eu imagino que tem espaço para vender bonsai, para ensinar a fazer bonsai, para vender ferramentas de bonsai. Então deve ter todo um mercado nisso, tem que ver o tamanho desse mercado. Mas se é uma coisa que você conhece, talvez seja uma coisa que tem pouca gente fazendo bem. Outro exemplo que eu trouxe aqui, pesca marítima, né? Pesca é um nicho grande de mercado, talvez um segmento aí, um esporte, né, inteiro. Tem muita gente que faz pesca, mas no Brasil pesca marítima já é talvez um micronicho, ou talvez é um tipo específico de pesca marítima. Não conheço muito de pesca. Outro exemplo, turismo cervejeiro, seria um micronicho, né? Você tem um grande mercado aí que é viagens, né? E aí você tem um segmento desse mercado que são as agências de viagem, as empresas que te ajudam a organizar uma viagem. Só que aí você tem turismo cervejeiro. E aí se você quiser ser mais micronichado ainda, você pode falar é turismo cervejeiro na região da Bavária, ou na República Tcheca, ou na Bélgica, super micronichado. Outro exemplo aqui é banheiras de gelo, né? Aquelas cold plunges. Então tem vários tipos de banheira de gelo de todos os preços, desde aquelas infláveis de plástico até aquelas caríssimas, né? Que você não precisa pôr o gelo, elas mesmo gelam a água. E é um micronicho, é uma coisa que pouca gente conhece. E a maioria das pessoas que sabe o que é não imagina que tem empresas por trás que vendem esse tipo de equipamento. Um outro micronicho que eu trouxe aqui, simulador de corrida, né? Então você tem um grande mercado aí de videogames e tal, que muita gente joga videogame, pouca gente joga jogo de corrida e menos gente ainda tem o setup todo pronto de simulador de corrida, com aquela gaiola, né? O cockpit ali do carro. Mas tem gente que vende coisas nesse sentido e tem todo um mercado disso, que eu não sei se é um mercado bom para empreender, mas ele existe e é um micronicho. Quer ver um outro que eu trouxe aqui? Produtos importados japoneses, né? Então, tem muita gente que gosta da cultura japonesa, gosta do fato que os japoneses são muito bons em quase tudo que eles fazem, até o whisky japonês é bom. Tudo que os japoneses fazem, eles conseguem fazer o melhor do mundo. Eu não sei se existe isso, mas eu imagino que tem espaço para uma importadora focada em produtos japoneses que pessoas que gostam da cultura japonesa ou gostam desses produtos de alta linha consigam comprar. Inventei da minha cabeça, tá? Não sei se existe, mas é um exemplo de micronicho. Dá para você pensar em fazer coisas B2B, ou seja, vender para negócios que são setores pequenos, específicos, que a gente não se lembra no dia a dia que existem. Então, eu já falei no outro vídeo aqui de um software que um cara criou para cemitérios, né? Isso seria um micronicho. Você não pensa em cemitérios como um negócio ou uma operação a ser tocada no dia a dia, mas existem fornecedores para esse ramo. Talvez existam empresas de limpeza especializadas em cemitério, não sei. Outro exemplo aqui, eu tenho um amigo que tem uma funerária, né? O pai dele tinha uma funerária e ele começou a tocar a funerária do pai. Esse é um outro exemplo de micronicho, né? Porque essas pessoas que têm funerária, talvez elas precisem de softwares especializados ou de serviços especializados, que eu não saberia quais são, mas isso seria um micronicho também. Exemplos do agro, tá? Eu tenho um amigo que por muito tempo, e eu imagino que ele é um amigo da faculdade, faz tempo que eu não falo com ele, mas ele importava gergelim, que é um produto que a gente não percebe muito, né? Tanto é que os grandes clientes dele eram o McDonald's e a Piraquê. E ele fazia toda uma operação de importação da Índia e tal. Não é um mercado gigante, principalmente para os parâmetros do agro, é um mercado super pequeno. Tem poucos compradores de gergelim, né? Mas é um micronicho, é um mercado que também tem poucas pessoas fazendo, justamente por ser pequeno, e aí não é muito difícil você ser o melhor desse mercado. Outro exemplo do agro, eu vi outro dia um cara que conseguiu criar uma técnica para fazer o wasabi verdadeiro, porque esse wasabi que a gente come em restaurantes japoneses, ele, na verdade, ele é da raiz da mostarda, ele não é o wasabi de verdade, igual tem no Japão. E ninguém conseguia produzir o wasabi no Brasil. Caríssimos restaurantes japoneses de omakase, que são, sei lá, R$800 por pessoa, R$1.000 por pessoa, eles importavam o wasabi do Japão. Mas teve um cara que conseguiu desenvolver uma técnica para produzir no interior de São Paulo. Então ele tem um micronicho do agro ali, que é o wasabi
para restaurantes japoneses de altíssimo nível. E ele não tem concorrentes no Brasil. Outro exemplo aqui é um colega de faculdade meu que ele empreendeu com roupas para médicos, né? O famoso jaleco, que agora eles gourmetizaram e chamam de scrubs, né? Mas ele criou uma empresa de vestuário, seria o mercado, mas é um micro nicho de jalecos para médico, roupas para médico, que é uma roupa que o médico fica o dia inteiro, às vezes ele faz a cirurgia com aquela roupa, então é bom que seja uma roupa confortável, que seja uma roupa bem pensada, é uma roupa profissional, né? E que também passa aquela imagem do profissional, então ele foi empreender com isso. É uma coisa que você nunca pensa, nossa, imagina uma marca de roupa especializada para vestuário médico, tipo, não é uma coisa normal de se pensar, mas é um mercado muito grande, porque você tem 500 mil médicos no Brasil. Vamos supor que eles comprem uma roupa por ano, um jaleco novo por ano ali na média, aí você faz a conta aí de quanto que pode dar esse mercado. Então, esses são alguns exemplos de micronicho e, de novo, não é para você ir empreender nesses exemplos que eu dei, é para você pegar coisas que você conhece, ou porque, por exemplo, você tem um médico na família e aí você frequentava hospitais, ou você tem uma raça específica de cachorro que tem um certo tipo de problema, ou você tem um hobby muito específico, alguma coisa que você conhece e analisar problemas muito específicos daquele tipo de coisa, pode ser coisas da sua vida pessoal ou profissional, e talvez você ache um micronicho ali que te dá oportunidades de negócio que ninguém mais está vendo. E se você fizer isso, você tem algumas vantagens e algumas desvantagens versus criar uma empresa num mercado maior e mais conhecido, tipo, suplementos em geral, ou tipo, fazer uma marca de roupa masculina, tipo, um negócio mais amplo. Quais são as vantagens de você empreender num micronicho? A primeira vantagem é que é comum você ter poucos competidores e eles não serem muito bons, justamente por serem poucos. Então, por exemplo, o micronicho que eu vendo cursos online para aquelas entrevistas de emprego lá que eu falei. Tem tipo 10 competidores, dos quais que eu considero que são bons, são 3. Então, eu estou competindo com mais duas pessoas, basicamente, com mais 2 empresas. E aí é muito fácil você achar o seu espaço de mercado, né? Se você for se preocupar em ser bom naquele mercado, você consegue ganhar um bom market share, um bom espaço de mercado relativamente rápido. Só pela lei dos números mesmo. Tem pouca gente competindo, pouca gente conhece aquele mercado. Das pessoas que conhecem, a maioria não quer empreender nele porque ele é pequeno. Então, né, vou atrás de um mercado maior. Ou às vezes até pensa que não tem muita oportunidade ali. Mas você tem poucos competidores e a maioria é ruim. Por que eles são ruins? Cara, por 2 motivos. Primeiro que a maioria das empresas, no geral, não são muito boas, né? Tanto é que você precisa de muitos competidores no mercado para que algumas poucas empresas se destaquem e ganhem aquele mercado. E segundo, porque estão acomodados. É um nicho que, como é muito pequeno, não entra muita gente competindo. Então, às vezes, você não precisa ser muito bom para ter ali os seus clientes e fazer uma boa renda. A segunda vantagem é que você tem clientes que muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes eles são fáceis de achar através de busca, SEO, termos de busca no Google mesmo, ou no YouTube, ou em outras plataformas assim. Por quê? São clientes que têm uma necessidade e eles sabem que não tem muitas empresas oferecendo coisas daquilo, né? Então, não é tipo assim, eu preciso de uma cueca nova. E aí, só de eu falar a palavra cueca, o Instagram vai me mostrar lá um monte de marca de cueca. Porque tem um monte de marca de cueca, tá sobrando isso, eu não preciso ir atrás disso. Mas se eu quero saber como é que faz para passar na entrevista de emprego de tal empresa, ou se eu quero uma empresa especializada em vestidos de madrinha de casamento, eu sei que aquilo não vai aparecer no meu dia a dia. O que eu vou fazer? Eu vou lá e vou procurar no Google ou no YouTube ou em algum lugar em que você procura as coisas. Como as pessoas procuram, é fácil achar os clientes. Inclusive, uma dica aqui, um jeito de saber se o micronicho é bom ou não é vendo se tem procura. Porque às vezes você pensou num micronicho que você acha que é bom, só que não tem ninguém procurando aquilo. Aí é um problema. Existem micronichos bons que não tem ninguém procurando aquilo de fato. Então, por exemplo, eu conheço um cara que ele vende um software que é como se fosse um ERP, ali, um software de gerenciamento de publicação de artigos científicos, e ele vende isso para universidades, tá? Então, boa parte das universidades no Brasil tem um software em que eles conseguem ver,
quanto que cada acadêmico, cada professor está publicando, né? O que cada um está pesquisando, eles querem ter esse controle. Eu conheço esse cara que vende esse software. As universidades não vão procurar no Google, ou mesmo que elas procurem, não dá para você ver se tem muita busca, porque não tem tanta universidade assim. Mas, ainda assim, veja como é fácil encontrar os clientes. Os clientes são as universidades. Eu só preciso achar um contato das universidades ou ir até as universidades e eu sei quem vai comprar. Então, essa é uma segunda vantagem de empreender no micronicho. É para ser fácil encontrar os clientes. Se não for fácil, ache outro micronicho que é. Uma terceira vantagem de empreender no micronicho. Como são públicos muito específicos, com problemas muito específicos e tem poucos concorrentes, você consegue se dar bem com um negócio muito simples. Você consegue ir muito a fundo no entendimento do cliente e do produto que você vai vender, e aí você consegue criar uma solução muito específica para um problema muito específico. Seu negócio acaba sendo simples. Então, por exemplo, eu no meu outro negócio vendo cursos. Só que o meu negócio de cursos lá, ele é muito simples, justamente pelo fato de que eu conheço muito bem do público, eu conheço muito bem do problema, eu criei um produto amarradinho para tudo isso e eu não tenho muito concorrente, então eu não preciso fazer lançamentos mirabolantes, eu nem rodo anúncio para você ter ideia. E não precisa para o meu negócio ser bom, justamente porque eu estou no micronicho. Eu falo mais sobre isso num vídeo que eu falei sobre negócios automáticos de renda passiva. Vou até pôr no fim do vídeo aqui para você ver. Quarta vantagem, se você escolher seu micronicho direito, os seus clientes podem ter uma altíssima disposição a pagar. Por quê? Porque eles são pessoas ou empresas que têm necessidades muito específicas, eles sabem que a necessidade é muito específica e que são mal resolvidas pelo mercado, justamente porque tem pouca gente com empresas nisso, justamente porque o mercado é pequeno. Muito louco, né? Como eles têm alta disposição a pagar, você consegue uma taxa de conversão maior que a média, você consegue cobrar mais caro que a média. Isso te ajuda a ter um negócio saudável, mesmo o seu mercado não sendo lá muito grande. Mas tem 3 desvantagens de empreender em micronichos e aí eu quero te falar quais elas são para que, se você for entrar nisso, entre sabendo aonde você está entrando, né? A primeira desvantagem é que pode ser que o seu mercado não seja muito grande, não seja grande o suficiente para te sustentar ou para sustentar a sua empresa. Como que você vai descobrir isso? Cara, ou você faz uma conta de guardanapo, faz pesquisa ali quantas pessoas tem no mercado, quanto elas gastam por mês ou por ano naquilo, quanto que vai ser minha margem, quanto % do mercado será que eu consigo ter? Você vai ter que fazer uma bela pesquisa, ou você pode pesquisar também em podcasts e notícias os empreendedores que já estão naquele mercado, quanto eles faturam, quanto eles lucram, mais ou menos. Você vai ter que fazer alguma estimativa para saber se o mercado é grande o suficiente para você. Isso se você estiver procurando grandes faturamentos, tá? Se você está procurando um faturamento ali para ter um side business, um negócio de renda extra, talvez nem precise fazer tanta pesquisa assim. Segunda desvantagem, que vem justamente desse fato de ser um mercado menor. Você vai ter que ter um negócio que é asset light, ou seja, não tem muito investimento, não tem muito recurso, não tem uma equipe muito grande, vai ter que ser um negócio mais enxuto. Talvez você queira um negócio enxuto, e isso não é uma desvantagem, mas se você quiser um negócio com mais estrutura, com mais funcionários, talvez você não consiga chegar nesse nível de tamanho que você gostaria. E a última desvantagem é que pode ser que seja difícil de escalar depois. Às vezes, você consegue entrar em um micronicho e dali ir expandindo para subnichos adjacentes e conseguir criar uma empresa grande. O próprio Airbnb começou assim, ele começou como hospedagem para eventos, né? Então, quando o Airbnb começou, ele fazia só aluguel de quartos extras, ou literalmente colchões de ar, por isso que chama Airbnb, né? É Air Bed and Breakfast. Airbed é colchão de ar, and breakfast é aí café da manhã, né? Uma brincadeira com o modelo de pousadas americano que é o Bed and Breakfast. Então, o Airbnb começou para você literalmente alugar um colchão de ar na sua sala em grandes eventos, né? Que aí as cidades ficavam sem hotel e tal. Então, ele começou nesse micronicho. E aí ele foi expandindo ali para aluguéis de temporada e tal. Hoje você consegue alugar um monte de coisa ali. Tem até empreendedores que constroem prédios para alugar de Airbnb. Virou quase um modelo de hotel. Mas dependendo do micronicho que você tiver, por exemplo, bonsai, talvez não tenha nada muito adjacente ali se você quiser escalar seu negócio. Para quem quer ter um negócio mais tranquilo,
talvez com margens maiores, mas que não seja muito grande, eu acho que é um modelo muito bom. E aí eu prometi no começo do vídeo que caso você estivesse num nicho, um nicho maior, não é nem um subnicho, nem um micronicho, você está no mercado maior, mas está com dificuldade, como é que você pode usar essa estratégia dos micronichos para tornar a sua vida mais fácil e voltar a crescer seu negócio, voltar a ter um negócio mais lucrativo. Ou seja, como eu transformo meu negócio que está num nicho em um negócio de micronicho. Pode valer a pena para você, caso você esteja com dificuldade de ter um negócio saudável agora. Então, como é que eu faria isso? A primeira coisa, eu observaria dentro dos seus clientes quais são os principais tipos de clientes e tipos de problema que eles têm. E principalmente eu procuraria por tipos de cliente e tipos de problema que são uma parcela pequena dos seus clientes, mas relevante. E aí você vai fazer um listão mesmo. Tenta pegar sua base de dados de clientes lá e ir vendo pessoa por pessoa e entendendo o que é específico daquelas pessoas, vendo se você acha alguns padrões. Vou dar um exemplo de nutricionista aqui. Se você é nutricionista ou se você tem uma empresa de suplementos, alguma coisa para perda de peso ou alguma alimentação saudável ou algo assim, você pode usar esse exemplo que eu estou dando, mas é mais um exemplo para você entender o conceito, tá? Um nutricionista, ele vai ter o paciente normal que quer perder peso e é isso, é o paciente normal que aparece todo dia no consultório. Mas ele também vai ter vários tipos de pacientes específicos. Por exemplo, ele vai ter o obeso mórbido. Essa pessoa talvez seja um micronicho e ele pode se especializar naquilo. Ele vai ter a gestante que é preocupada com a saúde do bebê. Talvez gestante não seja um micronicho, vai ser um subnicho, né? Porque tem bastante mulher gestante. Mas ainda assim, provavelmente é menos de 1% da população que está gestante a cada momento. Não sei. É um mercado relativamente grande, mas é um exemplo. Você vai ter a gestante que é diabética. Essa com certeza é micronicho. Mas existem gestantes diabéticas. E se você se especializar naquilo, você vai estar operando num mercado com pouca concorrência. Você vai ter a noiva querendo fazer projeto casamento. Também talvez não seja tão micro assim, mas é um nicho bem específico que você pode trabalhar. Você vai ter aquele paciente que tem problema com FODMAPs. É um listão de comidas lá que em algumas pessoas dá problema de fermentação no intestino e tal. É um problema muito específico da nutrição, mas para quem tem FODMAPs, talvez ela procure um nutricionista especializado em FODMAPs. Você tem o triatleta. Quantos por cento da população é triatleta? Não deve dar nem 0,01%, né? Deve ser 1 em 10 mil pessoas, alguma coisa assim. Mas os triatletas têm problemas específicos de nutrição. Provavelmente eles querem um nutricionista especializado em triatletas e eu imagino que não deva ter muitos. Deve ter muitos que trabalham com triatletas, mas que são realmente especializados em triatletas, não deve ter muitos. Então, se você for um nutricionista que se especializar nisso e aí cria contato ali com treinadores de triatletas, com criadores de conteúdo de triatlon, você rapidamente vai conseguir encher sua agenda. E o último exemplo aqui é o paciente viciado em doces. Não estou falando de quem gosta de comer um docinho ou outro, estou falando da pessoa que é realmente viciada em doces. Não sei se é um micronicho, se é um subnicho, não importa muito, mas é um exemplo que eu trouxe. Todas essas pessoas que eu listei são pessoas que têm problemas específicos, que talvez o profissional generalista até consiga ajudar, mas ele não é especializado naquilo, e essas pessoas elas vão tender a buscar um profissional especializado, um suplemento especializado. No caso aqui que eu dei, principalmente um profissional especializado mesmo, mas você consegue achar micronichos em negócios de produtos, de serviços, de cursos, de software, tanto faz. E aí, se você for escolher um micronicho para, vamos dizer que você opera num subnicho ali, se você for escolher um micronicho para especializar o seu negócio, eu recomendo que você escolha um micronicho que tem 4 características, tá? A primeira é, você já é bom naquilo. Então, por exemplo, eu já sou um nutricionista que atendo atletas e eu sou bom com triatletas ou com atletas de elite que tem um gasto energético muito grande por dia. Eu já sou bom naquilo. Então, beleza, esse pode ser um nicho no qual eu trabalho. Outra coisa importante é que seja um micronicho em que os clientes têm dificuldade em achar boas soluções especializadas para o problema deles. Ou seja, você é bom naquilo, eles sentem alívio quando te encontram. Eu não sei se é o caso que o triatleta tem problema em achar nutricionistas que manjem de triatletas. Eu imagino que deve ser difícil, né? Porque é um padrão alimentar muito diferente, até uma rotina diária
muito diferente de uma pessoa normal que o profissional ali de nutrição vai estudar na faculdade. Mas é importante você achar clientes sedentos, né? Clientes com sede por aquele serviço que você está oferecendo, porque eles não acham uma boa solução em outro lugar. Terceiro critério, disposição a pagar. Não só você é bom naquilo, o cliente quer muito aquele serviço especializado ou aquele produto especializado, como eles estão dispostos a pagar e talvez até pagar mais caro que o normal por isso. Uma outra forma de pensar em disposição a pagar é, pô, não tem resistência a pagar. Se você chegar para a pessoa, pô, eu entendi, você tem tal problema, é difícil resolver esse problema por causa que os profissionais ou os produtos que tem no mercado são XYZ. Eu criei a solução perfeita para você, tá aqui. Na hora que você faz isso, a pessoa vai falar, cara, pega meu dinheiro. É o efeito take my money. Não sei se já viram aquele meme, que eu acho que é do Family Guy, que é, cara, um meme do take my money. O cara tira o dinheiro, o bolo de dinheiro do bolso e entrega na sua mão. Um triatleta, por exemplo, tem disposição a pagar por treinadores, por bicicletas, por viagens para fazer as provas. Provavelmente ele pagaria por um nutricionista também. Inclusive pagaria mais caro que uma consulta normal, porque ele quer um nutricionista especializado naquilo, que trabalhe com outros triatletas, tem experiência com o tipo de problema que ele vai ter. E por fim, se você for micronichar, escolha um micronicho em que seja fácil de encontrar clientes. Então, por exemplo, é fácil eu encontrar triatletas? É fácil. Eu posso fazer publicidade segmentada para triatletas, eu posso fazer publicidade no Google de nutricionista para triatletas ou nutrição para triatletas, só triatletas vão procurar isso. Eu posso falar com influenciadores de triatlon, eu posso fazer parcerias com treinadores que vão ter, né, muitos clientes triatletas ali. Deve ter lojas especializadas em triatlon, não é um público difícil de achar. Um público viciado em doces é mais difícil de achar, porque às vezes a pessoa não sabe ou não assume que é viciada em doces, ela não procura coisas específicas com relação a isso. É fácil achar quem gosta de doces, mas não é necessariamente fácil achar pessoas que estão procurando uma solução para o vício de doces. FODMAPs também. Quem sabe que tem problema com FODMAPs até vai procurar. Muita gente tem problema com FODMAPs e não sabe que tem. E aí talvez seja mais difícil de encontrar essas pessoas. Então, se você gostou desse vídeo, se você quer empreender com micronichos, eu vou dar duas opções de vídeo para você, tá? Uma é sobre como empreender do zero, e essa aqui é para você que quer ter mais estrutura na hora de criar o seu negócio e, cara, degrau por degrau, que é o método da escadinha que eu ensino. E o outro é caso você tenha ficado curioso com o meu negócio automático, o meu negócio de renda passiva, porque quando você tem um negócio de micronicho, você consegue fazer um negócio que é um negócio mais automático, mais de renda passiva, e eu mostro como nesse vídeo aqui. Te vejo no que te encaixar melhor e até o próximo vídeo.